Salve, salve nação, salve, salve queridos, salve, salve concurseiros. Professor Fernando Cardoso na área, dando continuidade ao nosso curso de raciocínio lógico voltado para o concurso do TRT, somente com questões da banca FCC. E aqui a gente vai bater um papo sobre um pouquinho da teoria, mas o nosso foco maior na resolução de questões. A ideia e o nosso maior objetivo é chegar na prova dando-se bem nessa disciplina. Se aparecerem 5 questões, que é o que esperamos, que nós possamos ir lá, você principalmente, e conseguir fechar e gabaritar essa prova. Tudo bem? Então hoje a gente escolheu um clássico assunto, um assunto muito cobrado pela banca, que é a parte de razões. E quando você vai trabalhar razão, certo? Principalmente voltado para a banca FCC, é muito importante que você saiba ler a razão dentro do contexto da questão. Lembrando que o denominador da razão sempre está associado ao inteiro e que o numerador ou o antecedente ele está associado a quem? A parte que vai ser usada. Proporcionalmente, a razão também pode ser mensurada ou então comparada com porcentagem. Então, vão existir várias situações que você pode caminhar por um caminho, por um atalho, e o outro colega por um segundo atalho. E a gente chega no mesmo resultado. E nós só conseguimos enxergar isso praticando, exercitando. Ah, mas isso não é matemática não, Fernando? Tem a parte matemática. Mas antes disso, tem uma parte muito importante que é a leitura do problema. É a interpretação. É você saber que caminho você vai utilizar quando for resolver essas questões. Por exemplo, uma das saídas mais viáveis nas provas que tem porcentagem, razão, proporção dentro da banca FCC é você utilizar as alternativas das questões para poder chegar no teu gabarito de forma mais rápida. Tudo bem? Então a gente vai ver aqui no decorrer da nossa aula de hoje todas essas situações. E dentro das questões eu explico um pouquinho de teoria para vocês. Então vem comigo, bora ser feliz. Simbora! Então olha só, a primeira parte que eu vou trabalhar com vocês, eu quero que vocês fiquem bem atentos, é justamente sobre a razão. Você associa a palavra razão sempre a quem, pessoal? Divisão. Divisão entre grandezas. Não esquece disso, tá? Quando você vai dividir grandezas, como por exemplo, comprimento, áreas, volumes, massa, distância com velocidade, você está calculando a razão entre essas grandezas. Então, quando eu tenho, por exemplo, 5 está para 7. A gente lê 5 está para 7. Se eu pegar isso aqui e jogar dentro de um contexto, por exemplo, quantidade de meninos e meninas numa sala de aula. Olha só a ideia que eu estou criando. Quantidade de meninos e meninas nessa ordem, na ordem que aparece. Se você pegar essa razão e encaixar aqui, ó, 5 para 7. Ou seja, se numa sala de aula existem meninos e meninas
e a razão entre a quantidade de meninos e meninas na ordem que aparece é 5 para 7, eu estou dizendo matematicamente que nessa sala, para cada 5 meninos, existem 7 meninas. Tudo bem? Outra coisa que você pode arrancar da interpretação é somar 5 mais 7, que dá 12. E você vai ler assim, ó. Nessa sala de aula, para cada 12 alunos, nós temos 5 meninos e 7 meninas. Olha como é fácil você ler a razão dentro do contexto. E aqui, meus amores, presta bem atenção. Se eu estou dando esse exemplo para vocês, olha o que é que você pode deduzir na questão. A quantidade de homens para a quantidade de mulheres na sala é 5 para 7. Como eu estou trabalhando com pessoas e com quantidade de pessoas, jamais nessa sala de aula vão existir números não inteiros. A quantidade de meninos e meninas é representado por números inteiros. Tipo, naquela sala pode ter 35 homens e 42 mulheres. Nunca você falar, nesta sala tem 8,9 homens. Não dá. E se você está trabalhando com números inteiros, é fácil de você deduzir uma coisa aqui, ó. Vê se consegue entender comigo. A quantidade de homens está para 5 e a quantidade de mulheres está para 7. Eu quero dizer para vocês que a quantidade de meninos dessa sala é um número múltiplo de 5. E que a quantidade de mulheres é um múltiplo de 7. Homens está para 5, mulheres está para 7. Preste atenção que no exemplo simples como esse, a gente conseguiu extrair aqui algumas conclusões que podem nos ajudar na resolução da questão. Então, se você entrar sabendo aqui comigo que o número de homens é múltiplo de 5 e que o número de mulheres é múltiplo de 7, dá também para deduzir que o total de alunos nessa sala é um número múltiplo de 12, que 5 mais 7 dá 12. Ah, será que é? Vamos tentar ver se a gente consegue entender isso. Se lá existirem 25 homens e lá existirem 35 mulheres, 25 é múltiplo de 5? Yes. 35 é múltiplo de 7? Sim. Qual o total de alunos aqui nessa brincadeirinha? O total de alunos é 25 com 35, que dá 60. 60 é múltiplo de 12? Sim. Beleza? Então, cara, entra na questão sabendo que para você chegar num grau de excelência, você vai ter que fazer alguns exercícios para poder assimilar a ideia. Não é na primeira resolução que tu vai aprender de cara. Mas se você tiver continuidade, esse tipo de problema vai o que, gente? Vai começando a ser absorvido por tua mente e pelo teu coração e você consegue deslanchar. Outra coisa também que a gente não poderia deixar de falar é que numa razão, como essa, por exemplo, 5 para 7, o denominador, que é o meu consequente, ele indica em quantas partes você dividiu o inteiro. Se eu uso, por exemplo, olha a outra situação, 5/7 do meu salário para pagar as minhas contas pessoais no mês, as minhas contas fixas, eu estou dizendo que o meu salário foi dividido em 7 partes iguais e que de lá eu retirei 5 partes para poder pagar as minhas contas fixas. Deu para pegar a ideia? 5 para 7. A cada 7 eu retiro 5. A cada 7 eu retiro 5. Belezinha? Tranquilidade total? Deu para pegar essa ideia bacana? Deu, gente? Então, sendo assim, agora vamos para a parte da resolução das questões. E se for preciso te passar alguma informação extra, dentro da questão eu vou fazer isso.
Então vem comigo, bora ser feliz. Questão de número 1. O que é que nós temos na questão 1 aí? A avó de João, deixa eu mudar aqui a fonte. A avó de João dormiu exatamente por 1/4 de um dia. Opa! Dormiu exatamente por 1/4 de um dia. E João dormiu 2 horas a mais do que sua avó. A fração do dia que João dormiu. A avó de João dormiu 1/4 de um dia. Vou botar aqui, ó. A avó dele dormiu 1/4 de um dia. Só que um dia tem quantas horas, meus amados? 24 horas. Entra na questão sabendo disso. 1/4 significa a 4ª parte do dia. Em horas, se você pegar 24 e dividir por 4, eu consigo chegar na conclusão que a avó do João dormiu 6 horas. E que ele, o nosso coleguinha João, dormiu 2 horas a mais que a avó dele. Então, se a avó dorme 6 horas e ele dorme 2 horas a mais, a avó dormiu 8 horas do dia. Mas a questão quer saber qual é a fração do dia que o João dormiu. Ora, pega a parte e divide pelo todo. O todo é o dia, 24 horas. A parte são 8 horas. Mesma grandeza, hora a hora, tá bom? Simplificando esse negócio tudo por 8, você vai achar aqui a resposta. 8 dividido por 8, 24 dividido por 8. Dá 1/3. Então, meu coleguinha João, ele consegue dormir 1/3 do dia. Show de bola? Começamos bem? Tranquilo nessa questão? Só para a gente começar aí, não assanhar o negócio. Vamos começar a ganhar o que, pessoal? Confiança. E essas questões básicas, inicialmente, são as melhores, para que você comece a trabalhar, certo? A macetar esse assunto e chegar mais na frente com um raciocínio bem mais apurado. Tranquilidade nessa? Show de bola? Um ótimo sábado para vocês. Que Deus abençoe vocês. Ter destinado um momentinho desse sábado para poder conversar e assistir uma aula dessa. O concurso está chegando, tá bom? A gente não pode perder tempo. E se prepare que aqui no CPM nós vamos fazer uma mega revisão de véspera para o TRT. Já estamos preparando tudo. Não esquece também que o CPM aos domingos oferece para vocês aulões do TRT. Se você não fez ainda, vem experimentar nossa equipe. Ela está show de bola. Esse aulão de domingo não vai ter por conta do feriado do Dia dos Pais. Mas, no outro domingo, a gente retorna aí com força total. Vamos para frente? Bora ser feliz? Bora matar a danada. Questão 2. Em um mês de 28 dias, Mateus tirou folga apenas nos dias que eram simultaneamente múltiplos de 3 e divisores de 15. Presta atenção que a FCC traz uma ideia de matemática básica que é múltiplo e divisor. O mês tem 28 dias. Nesse intervalo de 28 dias, vamos enumerar aqui quem são os múltiplos de 3. O primeiro múltiplo natural de qualquer número é o 0. Mas nós não contamos no mês com o dia 0. O próximo múltiplo de 3 é ele mesmo. E aí você vai crescendo de 3 em 3. 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, só vai até 27, porque são apenas 28 dias. Confirma aqui comigo, ó. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Ao todo, nós temos o quê? Nesse intervalo de 28 dias, 9 múltiplos de 3. O próximo vai ser quem? Divisor de 15. Quem são os divisores de 15? Lembrando que dentro do conjunto dos naturais, o primeiro divisor de qualquer número é ele mesmo. E o último divisor, o primeiro divisor é o 1. E o último divisor, ele mesmo. Então, os divisores de 15, o primeiro é 1
e o último é 15. E aí você vem, ó, 3 e o 5. Deixa eu só diminuir aqui, porque ficou muito espaçado, né? Não precisava desse espaço todo. 1, 3, 5 e 15. Quer confirmar? 1 vezes 15 dá 15, 3 vezes 5 dá 15. Então, isso aí são quem? Os divisores de 15. Feito isso, vamos ler de novo a questão, para poder reforçar o que ele quer. Mateus tirou folga apenas nos dias que eram simultaneamente múltiplos de 3 e divisor de 15. Quais foram os dias simultâneos nesses dois conjuntos, que estão no primeiro e no segundo? Vem comigo, o 3 aparece aqui, o outro, o 15. Olha que coisa linda. Há 2 dias simultâneos, tá bom, gente? Há 2 dias simultâneos. Ele quer saber qual a fração de dias desse mês que Mateus folgou. Dos 28 dias, ele simultaneamente folga em 2. Tá vendo aí, gente? 2 para 28. Dá para simplificar a razão? Dá. Tudo por 2. E é só correr para o abraço e ser feliz. 2 por 2 dá 1. 28 por 2 dá 14. Então, você tem 1 para 14. Sem medo de ser feliz, você vai correr para o abraço e vai marcar a letra D. Showzinho? Receba. Beleza? Show de bola. Aqui a banca ela exige de você, por exemplo, o conhecimento de múltiplos e divisores. Que é um exemplo é uma parte bem básica da matemática, né? Vamos ser felizes. Vamos para a próxima. Questão de número 3. Meu som tá ok para vocês aí, não tá? 3/5 da área de uma garagem será destinada à construção de um jardim. Então, vamos colocar essa informação aqui. Jardim. Eu vou usar 3/5 da área de uma garagem. E 5/21 desse jardim será plantado com árvore. Plantados com árvores. Vai ser 5/21, é isso? Do jardim de 3/5. Cuidado. Não é 5/21 da garagem. É 5/21 do jardim. Do dá vezes. Então, é 5/21 da área destinada ao jardim. Bora fazer esse cálculo aqui comigo. 5 por 5, pode mandar embora, não pode? 3 por 3 dá 1. 21 por 3 dá 7. Então, fica 1/7. Dessa forma, ele quer saber qual é a fração da área da garagem que será destinada à parte do jardim plantada com árvores. Está aqui, pessoal. 1/7, letra A. Legal? Qual seria uma outra maneira de redesenhar essa questão? Era você imaginar uma área para essa garagem. E de preferência tem que ser um valor divisível por 5, tá bom? Divisível por 5. Você bota lá 35, por exemplo. Aí ele usou para o jardim 3/5 de 35, que vai dar 21. Aí a área destinada para plantar árvores é 5/21 de quem, pessoal? Da área do jardim, que dá 5/21 de 21, que vai ser 5. Esse 5, em relação à área criada, vai ser quanto? 5 para 35. Cancelando, dá 1/7. Mesma resposta. Eu fazer a questão com vocês, fazendo o quê? Criando um valor para aquela área. De preferência, uma área que seja divisível por quê? Por 5, por 7, por conta do 21. Que é dessa segunda fração aqui, ó. Show de bola? Belezinha? Tranquilidade total?
Questão aí bacana, né? Estamos aumentando o nível, não estamos? Vamos para mais uma. Para escavar, deixa eu mudar aqui a fonte. Para escavar uma vala, foram destinados 3 funcionários que trabalharam em momentos diferentes. O primeiro funcionário, vou botar aqui esse rapaz, escavou 3/7 da vala. O primeiro funcionário foi lá e escavou 3/7 da vala. O segundo funcionário escavou exatamente a metade do que o primeiro havia escalado. Opa! Vai ficar ligado aí. Vamos lá. Esse primeiro funcionário escavou 3/7 da vala. O segundo escavou metade do que o primeiro escavou. Metade disso aqui. E o terceiro vem e escava a parte que faltava. Qual a fração da vala que o terceiro funcionário escavou? Olha, lembra do que eu falei no início da aula? Que tem situações da FCC que é necessário, que é importante você trabalhar com as alternativas. Ou então, trabalhar atribuindo valores. Cara, como ele não me dá o tamanho dessa vala, mas eu sei que a fração que ele dá é 7 e depois metade, lembra que metade é 1/2, basta eu criar um tamanho para essa vala, que seja um número divisível por 7 por 2 ao mesmo tempo. Pode ser, por exemplo, 70, pode ser 14, pode ser 28, beleza? Imagine que a vala tenha 70 metros de profundidade, tá bom? Mas vamos pegar um valor aqui, 70, e vamos fazer a questão em cima dele, ver se dá certo, tá bom? Então, o que foi que aconteceu com o primeiro? Ah, Fernando, repete aí, por que tu usou 70? Eu estou criando um valor fictício para a questão, para eu visualizar ela melhor, e botei um número que é divisível por 7 e por 2 ao mesmo tempo. Pensei no 70, porque eu gosto de trabalhar com números terminados em 0, porque as contas ficam mais fáceis. Podia até botar 700 aí, ficava melhor. Então, o primeiro cara pegou e escavou 3/7 de 70. 3/7 vezes 70. Vamos lá, 70 por 7 dá 10. 10 vezes 3 dá 30. Ah, o primeiro veio, escavou 30. O segundo escava metade do que o primeiro escavou. O primeiro escavou quanto? 30. Qual a metade disso? 15. Não fica mais fácil você criar o valor? Você visualiza melhor a questão, tá? Olha, só esses dois, o primeiro e o segundo, já escavaram ao todo 45. Sobrou quanto para o terceiro? De 45 para 70, está faltando 25. Então, o terceiro veio e escavou 25 metros. O problema é que ele não quer saber o valor quantitativo, até porque eu não tenho o tamanho da vala. Esse valor criado foi um valor fictício. Olha a pergunta. Qual é a fração da vala que o terceiro escavou? Meus amores, o terceiro escava 25 de 70. Corre para o abraço, bora ser feliz. Simplifica esse negócio aí para mim, por favor. Divide aqui por 5, dá 5. E aqui dá 14. Então, o terceiro escava 5/14, gabarito, letra E. De boas? Tranquilidade total? Belezinha? Ah, Fernando, então, nessas questões de fração, se eu souber ler bem a questão, fica fácil atribuir um valor, porque dá para trabalhar assim. E quando é que eu vou atribuir esse valor? Quando a questão não me pede o valor total. A questão me pediu uma fração. Não interessa o tamanho da vala, você vai trabalhar só com as frações. Beleza? Vamos para cima, vamos para frente. Quinta. Olha a quinta questão também, para a gente poder atribuir valores, para você ver como fica mais fácil. O importante é ler bem a questão, tá? Deixa eu mudar a fonte aqui.
Uma pesquisa feita no início de 2011 revelou que 2 em cada 3 sócios de um clube são a favor das escolinhas de esportes oferecidas para as crianças. Então vamos lá. No início de 2011, a cada 3 sócios, 2 são a favor de escolinhas de futebol. Escolinhas de esporte, tá bom? Presta atenção que esse 3 simboliza para mim o contexto maior. No universo de 3, 2 são a favor da escolinha. Tudo bem? Então já dá para perceber que a quantidade de sócios dessa escolinha tem que ser um número divisível por 3. E aí nessa hora você vai dar o tiro de misericórdia. Você vai criar um valor. Imagine que no início de 2011 existia ao todo, vamos colocar um valor aqui qualquer, 120. Porque olha aqui na pergunta, ele não quer saber de nós a quantidade de pessoas. Por isso que eu vou criar o valor, 120. Mas Fernando, por que tu colocou 120, Fernando? Porque ele é divisível por 3. Fernando, se eu quisesse colocar 60, outro valor, daria a mesma resposta? Daria. Se eu quiser colocar 30, Fernando, vai dar a mesma resposta? Vai. Sabe por quê, meus amados? Porque esse valor aqui, ele não é o valor real, certo? É só um valor para você se balizar, você se tomar como referência e fazer a questão mais fácil. Mas por que que você colocou 120? Porque tem que ser divisível por 3. Então, tu imagina que dos 120, ele disse assim, a cada 3, 2 são a favor da escolinha. Então, dá para descobrir quantos são a favor da escolinha. Porque o 120 é proporcional a 3. O 2 vale x. Então, x vai ser quanto? 120 por 3 dá 40, 80. Então, imagine que no valor que nós criamos, a cada 120 sócios, 80 deles são a favor da escolinha. E eu vou trabalhar com esse 120 a questão todinha. Vamos para a próxima. Deixa eu mudar aqui a fonte. Ao longo de 2011, o clube não perdeu nenhum associado e ainda aumentou o total de sócios em 50%. Houve um aumento de 50% no número de sócios. Qual foi o valor que eu criei junto com vocês? 120. 50% é o que, meus amores? Não é a metade? Então, aumenta 60 sócios. Isso aqui foi o aumento, ó. E ao todo eu fui para quantos sócios? 180. Só que aí você tem que fazer uma boa leitura, ó. Dentre os novos sócios. Não é o valor que ficou aqui, não. É os novos. Os novos são 60. Dentre esses 60, 5 em cada 6 são a favor da escolinha. Opa! No meio desses 60, a cada 6 alunos, a cada 6 sócios, perdão, 5 são a favor da escolinha. Entre esses 60, a cada 6, 5 são a favor das escolinhas. Então, vamos lá? 60 está para 6. 5 está para x. Se você pegar 60 e dividir por 6, dá quanto? Dá 10. 10 vezes 5, 50. Então, tem 50 sócios desses que entraram que são a favor. Pronto, meus amores. Bora matar a danada? Vamos para cima, bora ser feliz. Força total, vem comigo. Considerando que nenhum associado antigo mudou de opinião, eram a favor da escolinha de esportes ao final de 2011. Quando você chegar no final de 2011, você inicialmente tinha 120 e agora você tem 180 porque foi aumentado em 50%. Desses 180, você tinha antes 80 que eram a favor da escolinha e mais 50 dos novos sócios. A favor da escolinha, 80 mais 50, que dá 130. E aí? A razão
entre aqueles que eram a favor da escolinha em detrimento da quantidade de sócios. É 130 a favor de um total de 180 novos sócios, né? Nessa segunda etapa. Corta aqui. 13 para 18. Gabarito, letra E. Cara, quase todas as questões da FCC, com razão e proporção, e também sem ser da FCC, você resolve atribuindo valores. Lembra sempre que você tem que criar valores que sejam divisíveis, para não correr o risco de fazer questões com cálculos quebrados. Matamos a danada? Deu para entender essa parte aí? Tranquilidade total? Bora ser feliz. Questão 6. Alfredo, deixa eu ver se eu mudo aqui para vocês. Rapidão, peraí só um momento. Essa fonte aqui. Pronto. Alfredo, olha o personagem da questão, um cara chamado Alfredo. Tem uma grande coleção de revistas em quadrinhos. Se ele dará 4/7 dessas revistinhas para a sua sobrinha e dará 153 para o seu sobrinho e ainda fica com 255, o número de revistas que Alfredo dará para a sobrinha é. Vamos tentar trabalhar isso aqui com fração. Tá aqui, ó. Aqui é o total de figurinhas dele. Quando você lê a fração, existe 4/7. Bora focar nesse 7, ó. Divide isso aqui em 7 pedaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Desses 7 pedaços, ele deu para a sobrinha dele 4 pedaços. Beleza? Aliás, para a sobrinha não. Para a sobrinha. Dará 153 para o sobrinho dele. 153. E ainda fica com 255. Isso aqui que ele deu para o sobrinho, que ele ficou, é esse restante aqui. Vocês concordam comigo? Sim ou não? 4/7 deu para a sobrinha. 153 revistas para o sobrinho e ainda ficou com 255. Então, esses 153 e esse 255 é o que falta para completar um inteiro. São esses 3/7 aqui. Então, 3/7 equivale a quem? 3/7 equivalem a isso aqui. 3 e 5 dá 8. 5 e 5 dá 10, vai 1. Dá 408. É a hora, meu amado, meu cristão de Deus, meu amor, meu querido, meu concurseiro favorito, de você ler a fração. A quantidade de figurinhas do Alfredo foi dividida em 7 pedaços. Desses 7 pedaços, 3 pedacinhos equivalem a 408 figurinhas. Então, 3 pedaços é 408. Foca na pergunta. Quantas figurinhas ele deu para a sobrinha? Ele deu 4 pedaços para a sobrinha. Então, 4 pedaços é a quantidade de figurinhas que ele deu para a sobrinha. Vai-te embora. Firme e forte comigo, ó. 3 por 3 dá 1. 408 por 3 dá 1. Sobra 1, 10 dá 3. Sobra 1, 6. 136. Faz meio pelos extremos. Essa é 136 vezes 4. 24 vão 2. Vai 1. Ele deu para a sobrinha 544 figurinhas. Beleza? Eu estou trabalhando com vocês toda hora conceitos de quê, pessoal? Conceitos de fração. Isso problematizado. Só problemas para tudo. Estou te enchendo de problema para fazer você raciocinar. A sugestão que eu te dou é quando você terminar de assistir essa aula, já que ela fica disponível para tu, irmão, tenta fazer essas questões, cara. Tudo bem? Bora ser feliz. 7. Faz parte de razão dividir em partes proporcionais. Olha o tamanho desse texto aí, né? Numa prova, se você tiver paciência, tranquilidade,
amor no coração, você não vai se apoquentar. Porque às vezes um texto grande desse é para dar aquele espanto. Mas quando você começa a desenvolver a leitura, você vai perceber que ela é fácil de entender. E aí você consegue, de uma vez só, captar o que é que o cara da banca quer de você. Então vamos lá. Em seu turno de trabalho, uma enfermeira deveria medicar cada uma de 3 crianças com uma dose recomendada de 6 ml. A enfermeira vai vacinar lá, vai dar um remédio para a criança e ela precisa dar para a criança 6 ml de um determinado xarope. Não é vacinar nada, dá um xarope para a criança. Então, a dose recomendada para a criança, 6 ml. Guarda essa informação. Só que ela constatou que tinha apenas 16 ml de xarope e optou por medicar cada criança com uma quantidade de xarope, olha, isso aqui que é a palavra-chave, proporcional à sua massa, desde que essa dose não excedesse a dose recomendada. Ei, menino, vou botar aí xarope para vocês, mas é proporcional à massa de vocês. Ou seja, o menino de maior massa vai receber a maior quantidade de xarope. O menino de menor massa recebe a menor quantidade de xarope. Sabe-se que as massas das crianças eram de 12, 15 e 21. Vou botar aqui, ó. A primeira criança, 12 quilos. A segunda criança, 15 quilos. A terceira criança, 21 quilos. Ela vai dividir quantos ml? 16 ml, proporcional a cada uma dessas massas. Ou seja, o menino de 21 quilos é o menino que vai o quê? Receber mais. Isso aqui é uma proporção, né, gente? Ela vai dividir 16 ml proporcional a 12, a 15 e a 21. Eu leio 12 para 15 para 21. E a primeira ideia que eu vou lançar para ti, quando você for dividir certa quantidade em partes proporcionais, nesses 3 números citados, se você puder simplificá-los, faça. Enxugue esses números, para você trabalhar com números pequenos. Por que eu estou fazendo essa observação? Porque se você olhar bem, ó, o 12, o 15 e o 21 são divisíveis por 3. Divide isso aqui por 3. Vai ficar quanto? 4 para 5 para 7. Não fica melhor trabalhar com números pequenos? Então, essa criança de 12 quilos, eu vou dividir 16 ml proporcional a 4. A criança de 15 quilos proporcional a 5. E a criança de 21 quilos proporcional a 7. Show de bola? Continua. Só que a enfermeira decidiu que na situação que alguma dose calculada dessa forma excedesse a dose recomendada, tal excedente deveria ser distribuído igualmente para as outras crianças no limite da dose. Olha a observação da questão. A enfermeira disse assim, ó, eu vou dividir 16 ml, proporcional às massas, mas se alguma dessas crianças passar dos 6 ml, que é a dose recomendada, o excesso, o excedente, eu vou dividir para as outras 2 crianças de forma igual. E aí, vamos lá, matar danada? Eu quero dividir 16 ml, proporcional a quê, pessoal? A 4, 5 e 7. E aí você vai fazer aquela velha brincadeirinha, ó. Você vai pegar 4, 5 e 7 e vai somar. 4 mais 5, 9. 9 mais 7, 16. E vai achar a tua constante de proporcionalidade. São 16 ml para ser dividido. Isso aqui é dividido pela soma das partes da razão. Dá 1. Quando a resposta for 1, certo? A quantidade de dose já está aqui, ó. A criança de 12 quilos tomou 4 vezes 1, 4 ml. A criança de 15 quilos tomou 5 ml. E a criança de 21 quilos tomou 7 ml. Morreu Maria Preá. Vamos matar a questão? Teve uma criança, que é de 21 quilos, que tomou acima da dose recomendada. A dose recomendada são quantos ml? 6. Ela tomou 7. Excedeu quantos ml? 1 ml.
Então, o excedente é 7 menos 6, 1 ml. O excedente será distribuído de forma o quê? Igual para as outras crianças. Então, essa primeira criança que recebeu 4 ml, na verdade, vai receber 4 ml e meio. Porque a metade de um é meio, vem meio para cá e meio para a outra. E a segunda criança, 5 ml e meio. Morreu Maria Preá. A criança de 12 quilos recebeu quanto? A de 12 quilos recebeu 4,5, gabarito, letra B de bola. De boas? Tranquilidade total? Zeramos essa daí? Tranquilo, né? Essa divisão em partes proporcionais, gente, é muito, muito forte e são questões cobradas bem, mas com bem maestria mesmo, com muita qualidade pela FCC. Vamos para cima. Numa região limitada, deixa eu mudar aqui. Numa região limitada de um determinado açude, biólogos faziam um estudo sobre duas espécies de peixe, a espécie A e B, acerca de sua atração ou repelência a certas substâncias dissolvidas na água num determinado instante T0. Para cada 5 peixes da espécie A na região delimitada, havia 5 peixes da espécie B. Vamos pegar essa informação aí. No instante T0, para cada 5 peixes da espécie A, existem 7 peixes da espécie B. Preste atenção que no começo da aula deu uma situação dessa, e foi de propósito. Eu botei lá 5 para 7, porque eu sabia que aqui ia ter uma questão com 5 para 7. Vocês lembram que no começo da aula eu falei assim, olha como você precisa saber ler a razão. A quantidade de peixes A tem que ser múltiplo de quem, pessoal? Múltiplo de 5. Ah, eu troquei aqui as bolas, gente, ó. Perdão. Deixa eu apagar aqui, ó. Não é 5 para 7 não, tá? Para cada 7 peixes da espécie A, tem 5 peixes da espécie B. É o contrário. Então, a quantidade de peixes da espécie A é um número múltiplo de 7. A quantidade de peixes da espécie B é um número múltiplo de 5. Isso no instante T0. Transcorrido certo tempo, um tempo T qualquer, entraram na região mais 27 peixes da espécie A. Da espécie A, mais 27 peixes. E saíram 18 da espécie B. Da espécie B, B menos 18. Porque saíram. Com isso, a razão entre as quantidades de peixes na região delimitada passou a ser de 10 peixes da espécie A para cada 3 peixes da espécie B. E aí eu vou e multiplico a razão. Com a chegada dos 27 peixes, ele ficou proporcional a 10. Com a saída dos 18, a quantidade de peixes da espécie B ficou o quê? Múltiplo de 3. Então vamos lá. Qual a perguntinha que ele faz? Ele quer saber qual o número de peixes da espécie A presentes no instante T0. Nesse instante T0, quantos peixes da espécie A existiam? E aí? Cara, eu não vou fazer cálculo não. Apesar de eu ter armado para vocês duas equações, e dá para resolver fazendo meio pelos extremos, vamos tentar fazer isso analisando a situação. Não deu para entender aqui a história? São 2 instantes. No primeiro instante, a razão de A para B é 7/5. No segundo instante, com a chegada desses 27 peixes aqui, a saída dos 18, ficou 10 para 3. Nesse segundo momento, com a chegada dos 27 peixes, somados ao que tinha antes, essa quantidade ficou múltiplo de 10. Como eu quero só os peixes da espécie A, nem preciso olhar para os peixes da espécie B. Esquece. Olha só para cima. No instante T igual a 0, a quantidade de peixes da espécie A é um número múltiplo de 7. Então, vendo as alternativas, ó.
45 não é múltiplo de 7, meus amores. 63 é, porque 9 vezes 7 é 63. 14 é, porque 2 vezes 7 é 14. 28 é, porque 4 vezes 7 é 28. E 7 é, porque 7 vezes 1 é 7. Pode ser qualquer um dessas quatro. E aí, como é que eu desempato? Na segunda parte da história. Quando chegam 27 peixes e se juntam a A, o novo número de peixes da espécie A fica múltiplo de 10. Então, o que você faz? Nas possíveis respostas, em cada uma delas, você soma 27. Aquela que der um número múltiplo de 10 é a resposta. Letra A, 63 mais 27, que dá quanto? 10, 1, 7, 10, 1, 3, 9, 90. Opa, 90 é múltiplo de 10? É. Então a resposta, letra A. Tchau. Fernando, e por que não pode ser 14? Porque 14 mais 27 é 41. 41 não é, nunca foi, nem vai ser múltiplo de 10. Show? Não é massa uma questão dessa? Fernando, e se na hora eu não souber fazer isso, eu não souber fazer essa leitura, se na hora eu tiver feito só isso e isso, o que é que eu faço? Meio pelos extremos, meio pelos extremos. Aí você monta um sistema de equação e resolve. Só que você vai trabalhar muito mais. Beleza? Showzinho de bola? Tá muito massa, né, hoje? A aula de razão e proporção é muito show de bola. Agora tem muita situação para tu aprender. 9. Outra questão também que dá para fazer montando o quê? Valores. Deixa eu apagar aqui. Seu José comprou uma lata de tinta azul e uma lata de tinta branca, ambas com a mesma quantidade de tintas. Ele mistura em um recipiente metade da tinta azul com metade da tinta branca. Da mistura, ele utiliza 1/4 na parede e achou a cor muito escura. Despejou mais 1/4 do volume inicial da tinta branca na mistura e utilizou novamente 1/4 da mistura na parede. Ainda achou escura, misturou mais 1/4 do volume inicial da tinta branca, testou na parede e achou que a cor ficou ótima. Qual a proporção entre a tinta azul e a tinta branca que seu João achou ideal? Olha para todas as frações que apareceram. 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Lembra que no começo da questão, ele também disse que 2 latas, uma de tinta azul e outra de tinta branca, ambas com a mesma quantidade de tintas. Qual a melhor saída da questão, pessoal? Criar um valor. Tinta azul. E que seja um valor divisível por 4. Vamos colocar um pouquinho grande esse valor. 160 litros. Lata de tinta branca. 160 litros. Já que é a mesma quantidade, ele mistura em um recipiente metade da tinta azul. Vamos fazer aqui a mistura dele. Tinta azul, a metade. Tinta branca, a metade. Ficou quanto na mistura? 160 litros. Tá? Vou fazer aqui uma escadinha para você. O que foi que ele fez? Vamos lá. Da mistura, ele utiliza 1/4 na parede. Vamos ter 1/4 disso aqui. 1/4 de 160. Ele utilizou 40 litros, tá bom? Só que esses 40 litros não é da mistura, então proporcionalmente ele é da azul e da branca, é ou não é? Então preste atenção, vamos fazer aqui uma ideia. Ele tinha 160, utilizou 40, ficou com quanto? Só que esses 40 litros vai ser dissolvido, vai ser distribuído proporcionalmente a esses dois valores. Como eles são iguais, 80 para 80, a razão vale 1. Isso quer dizer que esses 40 litros foram 20 daqui e 20 daqui. 80 menos 20, 60. 80 menos 20, 60. Vê se tu entende. Por que eu botei 20 e 20? Porque é 80 para 80.
esse valor retirado veio dessa mistura aqui, de 80 com 80. Proporcionalmente foi 20 de um e 20 de outro. Tudo bem? Deixa eu só apagar aqui essa parte. Pronto. Vamos para a segunda parte. Achou a cor muito escura. Despejou 1/4 do volume inicial de tinta branca. Pegou a tinta branca aqui, ó, e 1/4 dela. 40 litros. Gente, olha só, cuidado. Despejou 1/4 do volume inicial. O volume inicial está aqui, ó. Ele vem aqui, ó, e bota 1/4, que é 40. Fica 120 mais 40, que dá 160. Só que essa tinta aqui é a tinta branca. Então, se eu tinha 60 e botei mais 40, aqui vai ficar 100. E lá ficou do mesmo jeito, 60, porque você não acrescentou tinta azul, só tinta branca. Então, na nova configuração, aqui 60, aqui 100 e aqui 160. Beleza? Ainda achou escura. E misturou 1/4 do volume inicial da tinta branca. Ah, não, vamos voltar aqui, eu dou bem aqui ainda. Ele despejou 1/4, não é isso? E utilizou novamente 1/4. Então, 1/4 disso aqui, ele utilizou 40 litros, né, gente? Então, aqui vai ficar como? Desse lado aqui. Sumiu aqui minha caneta. Opa, apareceu. Se ele tem 160 e utiliza 1/4, ele vai utilizar 40. Então, vai ficar com 120 aqui. Só que esses 40 litros que ele utilizou saíram daqui, gente. Aí agora não é mais como aqui, ó. Que é da mesma proporção, que é 60 para 10. 60 para 10, para 100, perdão, é 6 décimos. Por 2, dá 3 quintos. Então, esses 40 litros aqui, ó, que foram tirados, eles têm que ser divididos proporcionalmente a 3 e 5. Vamos lá, 3 mais 5 dá 8. 8 eu associo a 40. A tinta azul foi 3, que vai dar X. 40 por 8 dá 5. X vale 15. Então, aqui foi tirado 15 litros daqui, ó. 60 menos 15, 45. Aqui foram tirados 15 litros. Dá 85. Aliás, aqui é 15, não, 25, perdão. Que era 40, né? 75. Somando a 120. Ainda achou escura e misturou mais 1/4 do volume inicial de tinta branca. 1/4 é 40. Bota mais 40 aqui. É tinta branca. Bota mais 40 aqui também. Vai dar 115. E lá vai dar quanto? 45. Ele quer saber qual é, depois de tudo isso, a proporção entre tinta azul e tinta branca. Aqui vai dar quanto? Divide 45 por 115. Por 5, por 5. Dá 9, dá 2, 10 para 11, 1, 23. 9 para 23. Gabarito, letra B de bola. Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, meus amores, eu estou deixando para vocês aí agora, nesse exato momento, 9 questões resolvidas no nosso material. Nesse primeiro momento, eu não vou resolver tudo, como não fiz a primeira lista, tudo bem? Eu vou deixar para vocês, porque a partir dos próximos encontros, aí sim, nós vamos fazer as questões que estão em off. Para quê? Para que você possa tentar fazer. Eu quero você tentando. Matemática e raciocínio lógico, se você não exercitar, você não aprende. Que tal você pegar essas questões, tentar fazê-las, essas restantes, e aí, no próximo encontro, ao vivaço, eu converso contigo, nós tiramos todas as dúvidas. Acumula essas 2 listas com essas questões que estão faltando, porque no nosso terceiro encontro, nós vamos começar a resolver essas questões. Aí tu confere se tu acertou ou não. Show de bola? Belezinha? Deu para entender a ideia de razão aí? Inicialmente isso.
Não se preocupe que nós teremos tempo hábil e tudo vai dar certo, te prometo, e você não vai em branco para essa prova. Bora ser feliz? Bora logicar? Matemática juntos? Exercita isso aí, corre para o abraço e tenha um excelente fim de semana. Não esqueça, estuda que a vida muda. Bora buscar esse contra-cheque. Um abraço. Fica com Deus, meus amores. Fui!